da matemática dinâmica. Hoje vamos aprender mais uma operação chamada radiciação. A radiciação, nós vamos aprender aqui, através dos elementos formadores, esta operação, tá? Eu tenho aqui, no caso, raiz quadrada de 4 igual a 2, tá? Primeiro vamos aprender a leitura disso aqui, tá? Raiz quadrada de 4 igual a 2. Esse Vzinho aqui é chamado de radical, ok? O número que está dentro desse radical chama-se radicando. E o resultado dessa operação aqui é chamado de raiz. Ou seja, como é que se resolve isso, pessoal? Raiz quadrada de 4, na verdade eu quero saber qual o número que é elevado ao quadrado dá 4. Ora, é 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá igual a 4. Ou seja, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dê 4. Que número é esse? O 2. Ok? Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 121. Pessoal, é o número que é multiplicado por ele mesmo de 121. Que número é esse? Um 11. E que é 11? Pois 11 vezes 11 igual a 121. É igual a 121. Ok? Então, vamos para o próximo. Então aqui eu tenho raízes quadradas de vários números e tem uma tabuada aqui, de números multiplicados por ele mesmo. Então aqui, primeiro, leitura, raiz quadrada de 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? Tá aqui, 1. Pois 1 vezes 1 é igual a 1. Ou seja, dá esse número aqui de dentro, radicando. Raiz quadrada de 4. Qual a multiplicação de um número multiplicado por ele mesmo dá 4? 2 vezes 2, 4. Então eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 4. Resposta: 2. Pois 2 vezes 2 é igual a 4. Certo? Novamente, raiz quadrada de 9. Eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Aí vai na tabuadazinha, 3 vezes 3, 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Que número é esse? 3. Na verdade, pessoal, raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 9, o 9 representa a área e a raiz é o lado do quadrado. Vamos supor um quadrado cujas medidas é 3. Qual a área do quadrado? 3 vezes 3 dá igual a 9. Ou seja, e quando eu digo raiz quadrada de 9, ou seja, eu quero o lado do quadrado de área 9, tá? Que no caso aqui é 3. Então, esse no dentro do radical, ele representa a área de um quadrado, que é a região interna. Certo? E
o resultado dessa raiz quadrada representa o lado do quadrado, não é à toa que é chamada raiz quadrada, tá? Porque o radical dentro dessa vezinho aqui, ó, representa a área e o resultado disso representa o lado do quadrado. Então, raiz quadrada de 16, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dê 16, ó. Ok? Então, é o 4. Pois 4 vezes 4 igual a 16. Ok? E assim por diante, pessoal. Raiz quadrada de 25, 5. Pois 5 vezes 5 é igual a 25. Então, pessoal, esse resultado aqui, ó, dessa coluna aqui, são chamados números quadrados perfeitos, porque eles representam a área de um quadrado, tá? Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim por diante. 81, 100 são chamados de número quadrado perfeito, ou seja, é o resultado de um número multiplicado por ele mesmo é chamado de quadrado perfeito. Tá ok, pessoal? Então, eu deixo os demais aqui para você fazer. Eu acho que deu para aprender. Olha a tabuadazinha aqui, tá? Então, raiz quadrada é isso. É você descobrir o número multiplicado por ele mesmo que dê igual ao radicando aqui, ó, dentro da raiz. Ok? Eu deixo um desafio para vocês para calcular com a raiz quadrada de 1024. Um número que multiplicado por ele mesmo dê 1024. Certo? Fica aí o desafio para vocês. Valeu, galerinha. Até mais.